o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, aqui em Guaraciaba do Norte. E uma vez mais nos encontramos aqui nesta praça para anunciar o Evangelho, a Palavra de Deus. E queremos iniciar neste momento lendo um texto bíblico que está no livro de Mateus, no capítulo de número 9 e os versículos de número 12 e 13, que assim está escrito: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, Criador da terra, a Ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Abençoa-nos nesta manhã, cada ouvinte da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que a mesma possa fluir nos corações e ambos possam de bom grado recebê-la e guardá-la, para assim, ó Deus, conhecer mais de perto o Teu grande amor e a Tua misericórdia. Amém. Nós iremos entoar aqui alguns hinos da nossa harpa cristã e queremos convidá-lo a meditar na mensagem que cada louvor traz, pois com certeza é algo que você precisa e que a tua alma necessita. Glória a Deus. Nós iremos louvar a Deus com o hino de número 208 da nossa harpa cristã, intitulado Vem a Cristo. Jesus te chama porque Ele te ama. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres
Senhor Jesus com o hino de número 169. Aleluia. Hoje Jesus me ama. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Esse é realmente o desejo de Deus. Assim está revelado nas Sagradas Escrituras, é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queremos ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13, a partir do verso 22, onde assim está escrito: e percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Glória a Deus. Vamos uma vez mais orarmos a Deus. Convidamos aqui o nosso irmão Raimundo Penha para fazer esta oração, e logo em seguida continuaremos com os louvores de adoração e exaltação ao nome do Senhor Jesus. Oramos. Amado Deus eterno e soberano Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, por estarmos aqui nesta praça anunciando a tua palavra. Abençoa cada filho teu que neste momento está aqui participando deste evangelismo, e as pessoas que possam nesse momento reconhecer que tu é Deus e Salvador de cada um, Pai. Abençoe e abre os corações, as mentes, o entendimento e a compreensão, que a tua palavra venha falar em cada coração. Cada pessoa precisa do teu amor. Pai celestial e justo, nos ajuda em tudo, é isso que queremos te pedir no nome santo e maravilhoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Muito bem, nós queremos neste momento cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre para nós uma oportunidade de alegria estarmos aqui uma vez mais nesta praça pública, levando aos amigos, aos feirantes, transeuntes, comerciantes, a todas as pessoas a palavra de Deus com a sua verdade, a sua pureza, a sua integridade, pois é importante que todos atentem para a palavra do Senhor. Pois o apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, se você crê na palavra de Deus, hoje você pode alcançar o perdão dos seus pecados, consequentemente a salvação garantida pelos sacrifícios, pelos méritos de Cristo Jesus, que se humanizou para poder morrer em nosso lugar. Isto é, para conferir à humanidade a oportunidade de regeneração, pois a mesma foi afetada pelo pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E o apóstolo Paulo, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos são mortais, é sinal que todos pecaram. Assim nos afirma o apóstolo Paulo. Então, nós iremos ainda ouvir alguns louvores. Logo depois, estaremos fazendo a ministração baseada no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, onde Deus tem, com certeza, uma palavra informativa ao seu coração, à sua alma, que tanto precisa. Talvez você vagueie, vá para um lado e para outro, mas ainda não teve um real encontro com Cristo. Quando você tiver o real encontro com Cristo, com certeza a tua vida mudará, e mudará para melhor, pois passará agora a viver autenticamente aquilo que Cristo nos ensinou e que está escrito na sua santa e bendita palavra. Nós vamos convidar duas jovens aqui para louvar ao nosso Deus. Logo em seguida, o irmão Domingos também estará entoando 2 hinos de adoração e louvor ao nome do nosso Pai Celestial. Nós saudamos aos irmãos da paz do Senhor e aos ouvintes com um bom dia de salvação.
vamos louvar o hino 545. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus e quero também cumprimentar todas as pessoas que estão ao alcance, estão a ouvir esse som. Mais uma vez aqui, uma manhã de sábado, na presença de Deus, para adorar e bendizer o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Glória a Jesus. É um privilégio nós termos essa oportunidade de agradecer a Deus pela noite que passamos, por o Senhor nos concedeu o milagre do sono da noite e pela manhã estarmos vivos. Glória a Deus. E quem está vivo dá glória a Deus, porque é só Ele que tem o poder de manter a nossa respiração. O ar que nós respiramos é poder de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. A Bíblia diz em Gênesis que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas
o fôlego de vida. É uma coisa maravilhosa. Glória a Jesus. E nós não pagamos nada pelo ar que respiramos. Glória a Jesus. É o Senhor, é poder de Deus. Todos nós devemos reconhecer que nós estamos vivos, respirando com saúde ou sem saúde, mas tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor quem sustém pelo seu grande amor e a sua infinita misericórdia. É só o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus, por amar a sua criação, pelo seu grande amor por todos nós, Ele enviou o seu Filho, Jesus, um amor verdadeiro para com a nossa alma, para com a nossa vida, para com a vida eterna do ser humano. Glória a Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo Ele fez, ó seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Escute, o amor supera o ódio através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Oh, glória a Jesus. Jesus, Ele te ama. E foi por você que Ele se entregou e morreu na cruz. Glória a Jesus. Glórias a Jesus, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção. Sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia
Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido eu andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia nesse mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei um excelente guia, e que Ele é quem aos céus me leva. O seu sangue é quem me faz justo. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Jesus, muito obrigado. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando, vou dizendo: meu Jesus, muito obrigado. A felicidade, a verdadeira alegria, é só quem tem Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, nós ouvimos aí 3 hinos que são verdadeiramente uma mensagem cantada. Nós queremos agora tirar um momento para verbalizarmos a mensagem bíblica. Queremos convidar a você a parar um pouco e atentar para a palavra de Deus, que é algo que a sua alma deseja, que ela anseia. O salmista Davi, ele disse: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Dissemos aqui no início que o apóstolo Paulo, ele disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é salvação, é poder e salvação para todo aquele que crê. Então, meus amados, convido a você a abrir o seu exemplar bíblico no seu smartphone, aí no seu celular, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, onde fizemos aqui uma leitura bastante interessante concernente ao esclarecimento relativo ao caminho, a porta, que é o próprio Cristo. O Evangelho Lucas, ou o evangelista Lucas, ele escreve o seu evangelho após fazer uma investigação de tudo quanto o Senhor realizou, e na sua descrição, baseado na investigação através dos demais apóstolos, discípulos, aqueles que
presenciaram, que estiveram diretamente ligados ao ministério terreno de Jesus, ele escreve no capítulo 13 e o versículo 22, dizendo que Jesus ele percorria cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. A primeira informação lucana que temos nesse texto é que Jesus ele se dirigia da região norte do estado de Israel em direção ao sul, a capital Jerusalém. E naquela caminhada missionária, ele passava por cidades, vilas, aldeias, ensinando acerca do reino de Deus. E nestes ensinamentos, com certeza Jesus estava falando acerca da necessidade humana de ter um conhecimento mais aprofundado a respeito da sua pessoa, que segundo o evangelista João, ele era o Verbo de Deus, que tomou a forma de homem para sacrificar-se, isto é, voluntariamente ser entregue para ser morto em morte de cruz, que segundo as tradições judaicas e romana era a maior penalidade que um ser humano na época podia enfrentar, era ser crucificado vivo e morrer agonizando com as dores provocadas pelos açoites, pelos cravos, os pregos que eram cravados em seu corpo, unindo ao madeiro. Então esta era a mensagem que Jesus pregou e que é pregada até hoje, para assim ir direto ao seu coração, o centro das suas emoções, e assim fazer você pensar um pouco acerca da importância do Evangelho para a vida humana. Então ele percorria as cidades e aldeias, caminhando em direção a Jerusalém, ensinando a população. E nessa trajetória, alguém chega para ele e lhe dirige uma interrogação: são poucos os que se salvam? Queridos amigos, isso é para a gente pensar um pouco. A interrogação desta pessoa era com relação à quantidade de salvos. O que nos faz entender é que a preocupação desta pessoa não era em realmente conhecer a Cristo, atentar para os seus ensinamentos, para a salvação da sua alma, mas ele queria ouvir de Jesus se eram poucos os que iriam se salvar. Concernente a esta pergunta, nós podemos pensar um pouco a respeito desse questionamento. Observemos juntos que geralmente as pessoas não dão muito atenção à palavra de Deus, o Evangelho, que fala a respeito da vida eterna. Mas por que será, ou seria isto, meus amados amigos? Porque o Evangelho exige de cada indivíduo renúncia. Jesus, ele próprio disse: aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de mulher, de filhos, não é digno de mim. O que é que Jesus estaria dizendo com isto? Que amor à sua pessoa, ao seu Evangelho, deve sobrepor
a qualquer coisa aqui neste mundo. Pois um dos primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E é justamente isso que as pessoas não querem fazer. As pessoas não querem deixar a vida de orgia, a vida de pecado, de prazeres, para se submeter às orientações bíblicas, porque é preciso renunciá-las. E Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz fala de renúncia, pois Jesus renunciou a sua divindade, Jesus renunciou ao céu, Jesus renunciou à glória de seu Pai para se humanizar. E o apóstolo Paulo disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E tomando a forma de homem, humilhou-se mais ainda, morrendo em morte de cruz. Perceba, meu amado e querido amigo, que Jesus está interessado em salvar a sua vida. Então aquela pergunta, ela motivou ou ela provocou uma resposta bastante contundente, uma resposta bastante esclarecedora, pois Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, além de esclarecer o que o ser humano deve fazer, deve procurar, ele respondeu a pergunta se eram poucos os que se salvariam. Jesus disse: muitos procurarão entrar e não poderão. Então significa dizer que Jesus está respondendo, afirmando que serão realmente poucos os que se salvam. Mas antes dele responder, ele diz: procurai, porfiai por entrar pela porta estreita. E aí você pode se perguntar: mas que porta estreita é esta? Eu lhe afirmo que há muitas portas pelas quais as pessoas estão entrando. Estão entrando muitas vezes não porque são forçados a entrar, mas é justamente resultado das suas escolhas, resultado daquilo que desejam, daquilo que querem. Muitos estão entrando pela porta do alcoolismo, outros pela porta das drogas, pela porta da mentira, pela porta da idolatria, da falsidade. Mas Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Querido amigo, e que porta estreita é esta? E eu quero responder para você, lendo no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 9, Jesus dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, ele usa uma figura de linguagem para explicar uma grande verdade para os seus contemporâneos, pois eles conheciam muito bem, eles entendiam muito bem dessa história, eles entendiam muito bem do pastoreio. Então Jesus se coloca como a porta do curral das ovelhas, dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. No Evangelho
segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo 13, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mais uma vez nós temos a resposta daquela pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus, de forma categórica, explícita, ele responde, dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não poderão. Mas por que não poderão? Porque não querem renunciar, não querem se submeter às orientações da Bíblia, a palavra de Deus. Mas Jesus, ele diz: entrai pela porta estreita. Como eu disse, a porta estreita significa renúncia. Entrai pela porta estreita e apertada, glória a Deus. Porta estreita e porta apertada. Mas Jesus fala também de uma porta larga e de um caminho espaçoso. Isso significa facilidade de se conduzir pelo caminho largo e entrar pela porta larga, porque não precisa renúncia, não precisa renunciar a si mesmo, os vícios, a vida pecaminosa. Agora, para entrar no céu, é preciso que haja interesse em mudança, interesse em mudar, porque estreita é a porta e apertado é o caminho, disse Jesus, que leva à vida eterna. E afirmou Jesus: e poucos são os que encontram. Glória a Deus. E quem é o caminho? A Bíblia responde no Evangelho de João, no capítulo de número 14, e o versículo de número 6, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe verdades, existe a verdade. E a verdade é Jesus. O caminho, a verdade, não é João, não é Pedro, não é Francisco, não é Maria, não é Paulo. O caminho e a verdade é Jesus. Porque quem pagou o preço da regeneração, derramando sangue, foi Jesus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Aí Jesus diz: se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conheceis e tendes visto. E Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Glória a Deus. Então Jesus é a personificação do próprio Deus, o Deus Salvador, o Deus regenerador, o Deus que é o caminho, aquele que criou todas as coisas. Pois afirma João, no seu Evangelho, no capítulo de número 1, e o versículo de número 3, João, capítulo 1,
e o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o sujeito? Ele, Deus, o Criador de todas as coisas, que é o caminho para a vida eterna, que é a porta para se entrar na vida eterna. Meu amado e querido amigo, qual é a sua decisão diante desta informação? Que decisão você tomará após conhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta? E que o apóstolo Pedro, ele disse que não há salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome há salvação. Porque Pedro reconhecia que ele é o único caminho para a vida eterna. Então Jesus afirma: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui está a mais bela informação que você poderia ter no dia de hoje. Aleluia. Aí, meus queridos amigos, Jesus, para exemplificar a rejeição dos seus dias, que é semelhante aos dias de hoje, e mostrar que aqueles que estavam ouvindo a sua palavra, ao rejeitarem, estariam perdendo a vida eterna, de uma forma bem clara, através de uma parábola, Jesus disse: quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Jesus estava afirmando para a sua geração que ao rejeitarem entrar pela porta estreita, chegaria um momento que eles iriam contemplar Abraão, Isaque, Jacó, os profetas e todos aqueles que atentaram para a sua palavra e entraram pela porta estreita. Eles estariam no seio de Abraão, estariam no descanso eterno, nas moradas eternas, e eles ficariam de fora por terem rejeitado a palavra de Deus. E disse Jesus: e começareis a bater a porta e dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Não é suficiente você ser religioso, não basta isso, não basta apenas você ouvir a palavra, não basta você conhecer a palavra, é preciso vivê-la no dia a dia, porque a transformação de vida somente pode ser operada, aleluia, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e mais as intenções do coração. Glória a Deus. E aí eles estariam de fora batendo: Senhor, temos bebido e comido na tua presença. Eram pessoas que estavam constantemente em contato com o Evangelho, constantemente em contato com a palavra de Deus, que ouviu ele pregar nas ruas, nas praças, mas ele lhes dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade é a palavra usada para o pecado,
em toda a sua forma. Meu amado e querido amigo, Jesus afirma que essas pessoas serão lançadas fora, serão lançadas no inferno. E disse Jesus no verso 28, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E aí Jesus profetizou, e virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Jesus está afirmando que virão pessoas de todas as partes do globo terra, inclusive de Guaraciaba do Norte, e assentar-se-ão no reino de Deus. Aleluia! E Jesus fez uma afirmação: e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. O que isto quer dizer? O povo hebreu, eles tinham o próprio Cristo em pessoa, anunciando a necessidade de entrar pela porta estreita, mas eles estavam rejeitando. Mas pessoas de todos os cantos da terra ouviriam e aceitariam o Evangelho e entrariam primeiro no reino de Deus. Se você deseja entrar no reino de Deus, se você deseja a salvação da tua alma, se você deseja almeja o perdão dos teus pecados, eu quero te dizer, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a vida, é por ele que você deve entrar para alcançar a regeneração e o perdão dos teus pecados. Que Deus em Cristo te abençoe, e eu te convido nesta manhã a refletir um pouco sobre esta palavra e a entregar a sua vida a Cristo, pois Ele deseja fazer morada no seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queremos convidar você para entregar sua vida a Cristo. Nós estamos aqui para isto, para lhe anunciar o Evangelho. E você precisa, para a salvação, para o bem-estar da tua alma, tomar esta decisão, que é a decisão mais importante que o ser humano pode tomar na face da terra. É entregar sua vida a Cristo e servi-lo por todos os dias da sua vida aqui na terra. Se você deseja fazer isso, venha até aqui. Nós iremos fazer uma oração a Deus, uma oração de ligação a Deus, onde você publicamente confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Queremos convidá-los também para participarem conosco nossos cultos de pregação, de ensino, aqui no nosso templo sede, na rua Senador Catunda, número 277, aqui na saída para a cidade de Heriotaba, sempre aos domingos, manhã e noite, às quartas e sextas-feiras. Ali nós estamos falando do grande amor de Deus. Que Deus os abençoe de uma maneira poderosa, que você reflita nesta palavra e entregue a sua vida a Cristo. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti por uma vez mais estarmos aqui, Senhor, nesta praça, levando as boas novas de salvação. Te peço por todos que a ouviram, que possam, meu Deus, refletir sobre a mesma, e que haja, Senhor, nos seus corações arrependimento para a mudança de rumo. Querido Deus, assim eu lhe peço por esta cidade. Abençoa os seus moradores, abençoa os comerciantes, abençoa a todos, ó Deus, levando-os ao conhecimento da verdade. Pai amoroso, assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.